Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Olinda, do Ateliê Olinda Rodrigues, e hoje o nosso projeto é esta bolsa maravilhosa. Eu já apresentei o Square, esse quadradinho, está na videoaula anterior, então eu vou ensinar você. Na videoaula anterior, você aprende a fazer o quadradinho. E agora, aqui nessa videoaula, você vai aprender a fazer a bolsa, as emendas, os acabamentos aqui que iremos fazer, tá bom? E o mais interessante, o mais legal dessa bolsa é que você pode fazer com outros fios, com sobras de fio, fazê-la multicolorida. Então, assim, dá para trabalhar muito na sua imaginação e também fazer outros modelos com este mesmo square, que eu amei fazê-lo aqui. Esse projeto eu fiz com o fio de ráfia, tá? Eu sei que alguns têm dificuldade de encontrar, por isso é que é um projeto que você pode fazer também com outros fios. Aqui estou usando uma alça em couro, tá? Que fica bem prática e combinou super bem com o modelo, porém também vou deixar no link, o link na descrição do vídeo com outros modelos de alça, que eu não vou fazer aqui junto, só para que a gente não deixe essa videoaula mais longa ainda, tá? Eu espero que você curta, se divirta muito fazendo esse projeto. Ela é uma bolsa bastante espaçosa, olha aqui. E assim, ó, eu sei que eu vou usar muito, muito mesmo, sabe? Eu gosto de trazer aqui projetos que eu faço para eu usar ou a minha família estar usando também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seus comentários. É importante aqui para o canal, para eu poder continuar trazendo projetos aqui para vocês, tá? E se tem alguma dúvida também, pergunta que eu respondo, tá? Fica assim, muito fácil da gente ir tirando as dúvidas, tá bem? Vamos à nossa videoaula e espero que você se divirta muito aqui comigo. Vamos lá, então? Nós vamos, então, iniciar essa peça com 18 quadrados iguais a esse, tá? Então, você inicia fazendo os quadrados que está na videoaula anterior, onde eu ensino a fazer esses quadradinhos, tá? Importante. Assim que você fizer o primeiro quadrado, o próximo quadrado você já pode vir emendando, tá? Nós vamos fazer tiras de 3 em 3, assim, inicialmente, tá? Porque a nossa bolsa compõe de quadradinhos assim, de 3 por 3 de cada lado. Então, nós teremos 9 de um lado e mais 9 de outro. Serão, então, 18 quadrados como esse. A seguir, eu vou ensinar você a fazer a emenda, e por isso que eu digo. Então, você faz um quadrado como esse, aí você já vem fazendo a emenda do outro. Por quê? Com o fio aqui, você já vai emendando e não ficar com tantos fios assim para o arremate, tá? Então, você vai fazer tiras com três quadrados iniciais. E aí sim, nós vamos fazer, então, as emendas para que a gente tenha sempre no mesmo sentido, tá? Então, aqui eu uni assim e depois eu faço uma união reta aqui. Vou lhe mostrar como fazer a união e também como a gente pegar nesses cantos aqui para a gente ficar com o acabamento perfeito. O ideal é que a gente faça as emendas conforme a gente vai finalizando os quadradinhos. Então, por exemplo, eu tenho um aqui, agora eu venho aqui com o segundo e faço a emenda nesse. Assim que finaliza, você chega até aqui e começa a fazer, então, a emenda.
que acontece? Você vai ter menos fio para arrematar depois, tá bom? Vamos iniciar então fazendo uma correntinha inicial aqui no nosso fio, para que ele fique com um nozinho. Então aqui, olha, a gente vai prender este meio com este meio, porque depois a gente vai emendar a outra parte também. Então venho aqui, olha, estou com o meu fio aqui, venho aqui nessa alcinha aqui, ó, de trás, tá? Vou pegar aqui nesta alcinha de trás, meu fio vai ficar assim embaixo, vou pegar na próxima aqui, ó, então no outro quadradinho, vou pegar nessa aqui também do meio, né, ó, na alcinha aqui, ó, de trás, então eu fico com uma alcinha para fora do lado de cá e uma alcinha para fora do lado de cá. Vem no nosso ganchinho, tiro nosso primeiro lá, depois venho, tiro este de cá e tiro este nosso ponto inicial, tá? Aqui, que foi nosso ponto inicial. Dessa maneira, o fio sempre atrás, ó. Então, a alcinha de cá, de trás de cá, a de trás de lá, olha. Assim. Dou uma laçadinha lá no nosso ganchinho, tiro primeiro a de lá, depois a de cá e depois a central. Eu gosto muito desse acabamento e ele fica direitinho. Aqui, olha, cheguei ao final aqui, venho, corto o fio e faço uma correntinha para prender aqui, tá? Então, a gente fez, emendou dois, agora a gente vai, emenda o outro aqui e vamos fazer de 3 em 3, tá? Então, a gente vai ficar aí com... Aqui eu finalizei as costuras de 3 em 3. Agora, a gente vai costurar unindo este aqui, começando aqui da mesma forma que eu comecei aqui, nessas laterais. Eu começo aqui, vou fazendo, toma bastante cuidado para conciliar aqui as emendas, tá? E aí a gente fica com essa parte desta maneira aqui, ó, tá? Com essa costura que eu já ensinei, ó. Aqui, ó. Quando a gente chega aqui nessa união, deixa eu tirar o fio aqui. Quando a gente chega aqui nessa união, é importante que a gente pegue as 4, ó. Esta aqui, que vem com esta, tá? Aqui, tá certo? Esta aqui, que é com esta outra aqui. Então, você pode tirar primeiro essas duas aqui, ó. Assim. E agora, você vem e pega essas outras duas aqui. De tal maneira que elas fiquem juntinhas, ó. Olha. Então, ó, não ficou com buraco aqui, tá? Então, você tem que pegar juntinho os dois daqui e os dois daqui, ó. E aí, então, você segue em frente. Aqui, então, com os 9 quadrados unidos. Então, fazemos inicialmente um, depois unimos em 3, e assim fazemos a união depois das tiras. Então, vamos fazer isso 2 vezes. Uma de um lado, que é um lado da frente, e o outro lado de trás. Finalizando isso, agora vamos fazer as laterais e o fundo. Vamos iniciar, então, fazendo o Ezinho aqui. E vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Não aperta essa, porque nós vamos usar essa também, tá bom? 5, 6, 7, 8. Agora, ó, vou pular 2 pontos e vou no terceiro ponto
eu vou fazer meu ponto baixo pegando as duas alcinhas, tá? A gente deixar menos aberto, ó. As duas aqui, tá bom? Ó, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui no último, ó, tá? Pá, tirou tudo de uma vez, mas ele tem que ficar um aqui, ó. A gente acerta aqui, ó, e faz assim, tá? Pronto. 6, tá certo? Agora, faço uma correntinha, ó. Então, essa correntinha que eu estou fazendo, que eu vou virar o meu trabalho, ele já corresponde a este primeiro ponto. Então, eu vou para o próximo espaço, ó. Vou pular esse e vou para o próximo. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e o meu sexto ponto é aqui em cima da correntinha, ó. Então, dessa maneira, a gente fica com o trabalho mais reto, ó. E 6, tá? Faço uma correntinha e vou virar o trabalho. Então, é nessa correntinha que eu virei que eu faço o último ponto, ó. Pulo um espaço e vou, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é bem aqui, ó. Tá? Então, em cima da correntinha, ó. E lá ficamos, então, com 6. Agora, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o tamanho que tem que a gente seguir, tá? Aqui, eu vou seguir em ponto baixo, nessa tirinha, de tal maneira que ele sirva aqui, ó, nessa medida aqui. Daqui, ó, nós vamos fazer as 3 medidas. Então, ele vai ser o nosso contorno, tanto na lateral quanto na nossa base. Eu vou fazer, então, o meu, no total desse tamanho, e já mostro para você com quantos centímetros ficou. Finalizei, então, fazendo a medida dos 3 lados, né? Com aqui em nosso ponto baixo, que vai ser a nossa lateral e a nossa base. Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui. A gente, ou qual tamanho eu tenho que fazer, né? Ó, ele vai medir aqui, ó, tá? Cuidado para você não franzir, ó, tá? Você vai medir aqui, ó, e vai colocar aqui um marcador, ó, tá? Então, aqui na ponta, você vem e coloca um marcador, tá? Assim. Agora, você vai virar, ó, vai virar aqui, vai até a outra ponta, ó. E vai colocar aqui, ó, outro marcador, tá? E aqui, então, a gente tem a outra parte, ó, tá? Quando a gente faz assim, tá bom? Então, a outra parte. Então, tem que ficar tudo aqui com marcadores pra gente iniciar o processo da emenda. Porém, antes de fazermos isso, o que eu sugiro a você? Arremate todos os fios, para que depois você não tenha que ficar virando no avesso. Faça isso com os 2 lados da bolsa. E já voltamos para iniciarmos, então, a parte da emenda da lateral com o corpo da bolsa. Olha, arrematei os fios dos 2 lados, né? Então, estamos sem fio para arrematar. E coloquei aqui a marcação, aqui e aqui. Importante, a gente vai fazer o acabamento pelo lado de cá, sempre pelo lado de cá, tá? A gente deixar ele bem
mais acabado e bem bonito. Então, aqui, ó, foi onde eu finalizei, ó, e eu não cortei. Por quê? Eu vou continuar com este mesmo fio, ó. Aqui é meu início, então vou tirar este marcador. O meu fio está do lado de lá, eu vou vir aqui, ó, passar ele pro lado de cá, tá? Dessa maneira, só puxando essa alcinha pra cá, tá? Assim. Vamos tirar o fio aqui por dentro, ó. A gente precisa dele no pra fora assim, tá bom? Então, olha, a gente vai finalizar com ponto baixo mesmo, tá? Não será ponto baixíssimo, será ponto baixo. Vamos pegar as duas de cá, ó, com uma de lá, ó. E vamos puxar assim e fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer o ponto baixo em cada ponto deste, ó, que vai corresponder a um ponto de lá, ó. Lá nós já marcamos, então é só a gente seguir, ó. A gente vai, segura lá e puxamos aqui, tá? Então, olha, é só irmos fazendo ponto baixo. Eu quero que ele fique assim mesmo, saliente, porque aqui também ele fica saliente, né, esse acabamento. Então, aqui, o intuito é fazer um acabamento saliente mesmo, tá? E aí, dessa maneira, a gente também não deixa aqui com nenhuma imperfeição, tá? Ó, desse jeito. E depois a gente vai fazer do lado de lá também, né? Vou seguir aqui até a gente chegar no canto. Ao chegarmos no canto, eu já mostro como que nós vamos proceder. Faz assim, então, até chegarmos ali no canto. Chegamos aqui no canto. Vou tirar esse marcador daqui. E olha, aqui é o nosso canto, tá? Então, eu vou aqui nesse canto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Dessa maneira. Assim a gente vira aqui o nosso lado. E vamos continuar assim. Tá? Então, você faz aí os 3 lados, emendado, então, dessa maneira. Aí, você coloca o outro lado e faz a mesma coisa, tá bem? Aqui, finalizei, então, as costuras da lateral e da parte de baixo. Ficou assim, olha. Vai ficar uma bolsa bem ampla, bem gostosa. E agora, vamos subir, ó. Aqui, quando eu finalizei aqui, este fio, eu cortei aqui, né? Finalizei a carreira, eu cortei o fio. Agora, este aqui, eu não vou cortar, porque eu vou continuar o acabamento. Então, vamos fazer carreiras de ponto baixo. Olha, venho aqui e em cada ponto desse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vamos seguindo dessa maneira por toda a volta, tá? Deixa eu mostrar quando a gente chega aqui. Cheguei aqui, eu tenho que deixar retinho, tá? Então, vou fazer o ponto baixo tá aqui correspondente a esse espaço aqui, ó. Tá? E vou pro espaço de lá, ó. E fecho aqui. Por que que eu fecho aqui? Para não ficar com uma voltinha, tá? Então, ó. Quando chegar nesses espaços, eu faço o ponto baixo deste e o ponto baixo daquele, tá certo? E vamos seguir assim por toda a extensão.
Cheguei aqui ao final, fiz a carreira inteira de ponto baixo, então, agora eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço uma união com ponto baixíssimo, e agora vou seguir com uma carreira inteirinha em ponto baixíssimo. Então, eu coloco no espaço e tiro direto, tá? E vou fazer assim, então, por toda a extensão, cada ponto de base aqui correspondente. Atenção para não deixar apertado, tá? Deixa ele normal, nem é muito solto. Aí a gente fica com esse acabamento aqui. Vamos assim por toda a extensão. Fiz aqui, então, por toda a volta. Aqui foi onde eu iniciei. Agora eu vou fazer o quê? Cortar meu fio, ó. Corto o fio aqui. Vou vir aqui, ó. Vou puxar o fio, tá? E agora eu vou vir, pulo um ponto. Agora eu vou vir neste outro aqui, ó. Então, por baixo dele, ó. Vou lá. Puxo. Assim. E agora eu vou vir aqui dentro deste aqui, ó, tá? Fica até mais fácil com uma agulha de tapeçaria. Só um momento. Aqui, coloquei na agulha de tapeçaria, ó. Então, tô com ele assim. Agora eu venho, ó. Coloco aqui dentro, ó, tá? Assim. E puxo meu fio pra lá. Dessa maneira, ó. Não fica aparecendo onde foi o arremate. Agora, esse fio aqui, eu vou puxar lá pra baixo. Vou arrematar, né? Vou dar um nozinho aqui, mais aqui embaixo, ó. Venho aqui, ó. E arremato esse fio, tá? Depois a gente só cortar. Então, assim, está pronto o corpo da bolsa. Agora, vamos fazer as alças. E para a alça, a minha opção foi esta alça em couro. Olha que linda que ela é. E tem o facilitador, né? Porque ela já tem um botãozinho aqui, ó. Então, a gente coloca já diretamente aqui nesses espaços que temos aqui, ó, tá? Esta alça aqui tem no mesmo lugar que eu comprei esse fio aqui, tá? Então, eu vou deixar para vocês o site na descrição, de onde eu comprei o fio e a alça. Opa, tô colocando o lado errado, até para dentro, ó, assim. Tá? Então, a gente coloca aqui e colocamos aqui do lado de cá. Combinou super bem essa alça de couro, olha só. Que linda que ela ficou aqui com essa bolsa, gente. Eu fiquei apaixonada por esta peça. Agora, se porventura você não quiser fazer com alça de couro, até porque se você fizer a alça no próprio fio, vai sair mais barato, né? Então, se você quiser fazer a alça no próprio fio, eu vou deixar o link na descrição também das alças que eu tenho aqui no canal e que você pode se utilizar para fazer também a alça para essa bolsa, tá? Tem alças muito bonitas e somente para a gente não ser repetitivo aqui, fazendo uma alça que eu já tenho aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Essa bolsa ficou super prática, bastante espaçosa. Vou usar muito, além de linda, né, gente? Olha que show que ficou. Muito obrigado por sua companhia. Até a nossa próxima videoaula e não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Eu adoro responder os comentários de vocês, tá? Então, até a nossa próxima videoaula.